Olá pessoal, sejam bem-vindos à apresentação do ForMed. Como o nome já sugere, o ForMed é um add-on especializado na distribuição e vendas de medicamentos e equipamentos hospitalares. Ele estende as funcionalidades do próprio SAP. Vamos focar hoje na venda. Como você pode ver, o sistema ele é integrado ao SAP como um módulo adicional ao SAP. Temos a parte de compras e a parte de vendas. Vamos focar hoje em vendas. Antes disso, vamos conhecer um pouco sobre as configurações do sistema. Aqui é possível habilitar ou desabilitar funções extras, como por exemplo cross-docking, que basicamente é quando a venda ocorre por uma filial, mas a saída, ou seja, a baixa de estoque, deve ocorrer por outra. Às vezes o faturamento também ocorre por outra. Ok, temos ainda a análise de lucratividade semafórica, onde ele te diz se você está tendo lucro ou algum tipo de prejuízo ali naquela venda de medicamento. Aqui, a lista que ele irá utilizar como comparação é a lista de preço de custo do item, mas poderia ser qualquer outra lista de preço. Aqui, basicamente, você define as listas de preço por estado. Em despesas adicionais, você pode habilitar esses custos extras, que ocorrem na venda. E também com quais depósitos você quer que o ForMed trabalhe. Então basta você vir aqui e selecionar quais depósitos você quer fazer aí as suas vendas. Comparando aqui a venda padrão do SAP, pedido de venda, por exemplo, com a venda do ForMed. Vendas, novo pedido de venda. Observe que a tela do ForMed ela é mais rica em informações, onde você tem o CMV, você tem o preço de fábrica, o preço sugerido, que é uma sugestão que o sistema faz com base na análise de venda versus a compra, o preço de custo, comissão, enfim, você tem mais informações. Um detalhe importante, quando você clica aqui para selecionar o cliente, você tem mais informações relacionadas a esse cliente, por exemplo. Informações do contato, telefone, e-mail, numa tela só. Aqui, por exemplo, eu posso selecionar esse cliente e eu terei aqui algumas informações extras sobre ele, como por exemplo as listas de preço e detalhe desse cliente. Basicamente aqui histórico de pagamentos, parcelas em aberto, parcelas vencidas. Vamos selecionar aqui, por exemplo, Grupo Machina, ok. Então aqui eu vejo o histórico de pagamentos, que eu já tenho recebido 23 documentos aqui, parcelas em aberto e parcelas vencidas. E aqui quantos dias de atraso, enfim. Depois, eu seleciono aqui o item. Veja também que a minha seleção de item ela é bem mais rica em informação. Eu tenho, por exemplo, apenas os itens que de fato estão configurados para o setor de distribuição de medicamentos. Não igual a SAP que lista todo o estoque. Então vamos comparar aqui, selecionando aqui, eu tenho, além de ter bem menos informações sobre o meu cliente, ao selecionar o item, ele traz aqui itens que não tem muito a ver com medicamentos, ou que não estão configurados. O ForMed ele tem essa capacidade de trazer, por exemplo, o princípio ativo daquele item. Então, por exemplo, dipirona, o princípio ativo aqui, dipirona. Categoria, linha, condição de pagamento preferencial para esse item. E aqui eu seleciono, ele traz aqui então uma análise semafórica, ficou vermelho, provavelmente eu estou perdendo dinheiro, ele faz essa comparação, o preço aqui que eu vou digitar aqui, vou colocar por exemplo 30 e eu tenho já uma mudança na cor aqui desse item. Eu posso clicar com o botão direito e exibir a legenda, que aí eu tenho mais informações sobre o que são cada uma dessas cores aqui. Feito isso, eu tenho ainda o CMV. Você pode configurar ainda para ver o preço de fábrica, enfim, a última vez que houve a compra desse item, etc. Você tem bem mais informações aqui. Além, é claro, de contar aqui com a parte de prazo de pagamento, a logística, contabilidade, enfim, demais informações. Eu posso então clicar aqui com o botão direito e salvar apenas como rascunho.
Assim, ele diz o seguinte, que esse item não foi informada a quantidade é inválida. Então vamos colocar aqui a quantidade 1. Botão direito, salvar como pedido, poderia tentar salvar como pedido, ou rascunho ou cotação. Vamos aqui rascunho. E é isso. Ele já salvou aqui em vendas, em listagem de pedidos. Eu tenho uma lista dos pedidos do dia, por exemplo, então eu consigo ter uma visibilidade de como está o meu faturamento e o estado de cada um dos meus pedidos. Nesse caso, aquele que gravamos aqui como rascunho, eu posso tentar gravar como pedido. Por que tentar? Porque ele também faz o que nós chamamos de análise crítica. Voltando aqui em configurações, eu habilitei aqui intencionalmente algumas análises que o pedido tem que passar por elas. Por exemplo, eu não posso vender para quem já está com um débito muito grande ou que tem boletos vencidos. Você pode configurar tudo isso aqui nas análises críticas. E se você tiver uma análise muito avançada, você ainda pode cadastrar sua análise e digitar uma consulta que, se retornar 1, o pedido passou, se retornar 0, o pedido foi reprovado e obrigatoriamente essa consulta tem que retornar esse motivo. Voltando aqui, eu vou pegar aqui o 28, que é um rascunho, botão direito. Eu poderia ir por aqui ou eu posso editar esse pedido, como mostrei antes. Eu posso fazer por aqui essa edição ou também posso fazer por aqui, fazer o envio desse pedido para aprovação. Por que enviar para aprovação? Se ele passasse, ele já iria cair como pedido no SAP. Não é o caso aqui. Então veja aqui, vou tentar salvar. Ele diz o seguinte, o documento 28 foi enviado para aprovação. Eu dou aqui um OK. E agora, ele fica aqui aguardando a aprovação. Então aqui em vendas, eu tenho um processo de aprovação de pedido. E o pedido 28, já vem selecionado aqui, que foi o último, ele fala o seguinte, o vendedor não tem permissão para vender dipirona, porque não houve essa permissão no sistema. Mas tudo bem, eu vou selecioná-la aqui e vou aprovar. Uma vez aprovado, digamos que você não tenha um WMS, que é esse o cenário que eu estou mostrando aqui. Um serviço fica aguardando a separação. Como eu não tenho WMS, observe, eu vou clicar em listar de novo. Aqui ele já caiu para separação, ou seja, ele está esperando a separação desse pedido. Na ausência, não tem problema se você não tem um WMS. Nós temos aqui então a lista de separação. Basicamente, ela é automaticamente impressa lá no depósito, ou seja, a sua equipe de separação que está no depósito tem acesso a essa tela, mas também o que acontece habitualmente é que já existe uma impressora que a cada aprovação ela já imprime um pedido e esse pedido ele é exibido aqui, os itens dele, em uma caixinha que pode ir sendo marcada à medida que a separação ocorrer, de você ter aí um registro. Então eu vou fazer aqui, ele já considerou aqui que houve a impressão, vamos ver, vou voltar aqui na lista, estou na lista, vou exibir, ele fala aqui, ó, impresso em, houve a impressão. Aí ele me permite então, o separador, abrir aqui a tela de separação, ele já está de posse dessa lista, ou seja, ele vê ali o número 28 ali, então ele digita esse número e ele clica aqui, ó, iniciar separação. Esse processo ele é interessante para que você pontue o tempo que a sua equipe leva para fazer a separação de um pedido. Então ele inicia, vou ter que selecionar aqui o responsável, então vou colocar aqui o André. Vou iniciar a separação. Quando eu digito aqui novamente, terminei a separação, eu venho aqui novamente, ele já me permite finalizar essa separação. Ou pausar. Vou finalizar aqui. Voltando aqui na lista, vou clicar em listar. Ele já está em separação finalizada. Agora, um processo automático já vai emitir a nota desse pedido. Porém, esse processo foi intencionalmente desabilitado para essa demonstração. Como você pode ver aqui, eu não tenho uma nota, mas eu posso vir aqui então, faturamento, eu tenho ainda essa opção. Eu posso selecionar aqui o pedido 28 e fazer a emissão da nota de forma manual. Por que que temos os dois processos, automático e manual? Porque muitas vezes, por algum motivo de logística, você prefere manter
o seu faturamento de forma manual. Então, é bem simples aqui, basta você clicar em sim. Ele faturou o pedido 28, voltando aqui para a tela, vou listar novamente, faturado. Se eu clicar aqui na seta laranja, eu tenho aqui o botão direito, mapa, e eu já tenho aqui a nota. Se eu der duplo clique na nota, aqui eu já consigo ver essa nota fiscal de saída. Então, é um processo bem simples, e aqui você pode ter uma ideia de como funciona o nosso processo. Inclusive, o nosso menu está nessa sequência. Você cria um pedido, depois esse pedido pode cair para análise, depois da análise, aprovação, separação, que pode ocorrer de forma manual, como foi mostrado no vídeo, ou através de um WMS integrado. Você tem a parte de faturamento, expedição, impressão de etiquetas e outros processos aqui que não está no escopo do vídeo, mas temos aí o que nós chamamos de gerente de importação, que vale a pena aqui entendermos isso. O sistema, ele conta com muitas integrações, então um pedido, ele pode nascer do seu força de vendas, nascer de uma integração de um operador logístico, enfim, uma lista muito grande aqui de possíveis entradas. Então, Ion, você tem a Nexfar, PDV Link, Farmalink, Prat, Rambax, enfim, você tem aqui Tudofarma, você tem muitas integrações. Basta você habilitá-las. Onde isso é habilitado? Aqui em configurações, integrações, e você apenas precisa configurar essas integrações e o sistema está pronto para fazer com que todos esses pedidos caiam de forma automática no ForMed. Voltando aqui para a tela de listagem, você ainda tem as opções de filtros aqui em cima e você ainda pode fazer agrupamentos aqui, por exemplo, tudo que está faturado. Você pode extrair isso aqui, enviar por e-mail, enfim, você ainda tem duplicar um pedido. Você tem uma tela que basicamente você tem muitas informações sobre as suas operações de vendas em um único local.